É o caso do Leandro. Leandro, vamos lá, Leandro. 42 anos, comerciante. Ou seja, trabalha com vendas, nosso amigo Leandro. Pai de um adolescente. 42, comerciante, separado. Pai de um adolescente. Leandro procurou terapia por iniciativa própria. Depois de uma conversa difícil com um filho de 15 anos. Ou seja, meu paciente tinha um filhote de 15 anos. O paciente de 42 tinha um filho de 15. Como a gente é atento, a gente já faz um cálculo. Ou seja, o filho dele nasceu quando ele tinha 27. Disse que o filho, chorando, pediu que ele parasse de beber. Pessoal, alcoolismo. Absolutamente comum em diversas famílias, tá? Alcoolismo é banalizado, não é assim? Ah, beber, coisa boa, blá, blá, todo mundo bebe, qual que é o problema? Aí quem não bebe é idiota, quem não bebe é retardado, quem não bebe tá errado. Beleza, beber socialmente, uma coisinha gostosinha, não tem problema. Mas agora, alcoolismo é doença. Disse que o filho chorando pediu que ele parasse de beber. Ele disse que tem vergonha de mim. Aquele me destruiu. Trabalha em um pequeno comércio herdado pelo pai. Vive sozinho desde a separação há 3 anos. Ou seja, o filho tem 15. Quantos anos tinha? 12 anos. É ruim os pais quando se separam quando a criança tem 12 anos. Separação é sempre ruim. A ex-esposa o deixou por causa do alcoolismo. E desde então, ele diz que tudo piorou. Quantas e quantas famílias, queridos, são destruídas por conta do vício em álcool? Quantas e quantas famílias? Conta que começou a beber na adolescência, como algo social, mas que isso foi se tornando um hábito quase diário. Atualmente consome bebida alcoólica todas as noites, sozinho, e nos fins de semana. Chega a passar o dia inteiro alternando entre beber, dormir e ver televisão. Ou seja, o meu paciente é aquele que trabalha a semana toda, chega do trabalho, do comércio, já leva do comércio uma cervejinha, né, a brama dele, bebe a brama, 1, 2, 3, vendo o jogo, assiste um jogo, dá uma dormidinha, acorda, bebe o resto da cerveja, no outro dia acorda de novo, vai pro trabalho, trabalha o dia todo, bebe no final de semana, graças a Deus posso descansar, posso beber à vontade. Bebe, dorme, vê televisão, bebe, dorme, vê televisão, bebe, dorme, vê televisão. Há muitos anos vivendo essa mesma vida. Já tentou parar algumas vezes. Conseguiu ficar 1 semana sem álcool, mas logo voltou a beber após um desentendimento com o cliente. Então ele brigou com o cliente. O cliente foi cobrar um alimento. Lembra? Você me contando, né? Vende, é um comércio, né? Então vende carne também, né? Tem um mini açougue, né? Ele vendeu uma carne estragada. E o cliente chegou reclamando, ele ficou bravo, quase bateu no cliente, seguraram ele. Ele chegou em casa e bebeu um monte para afogar as mágoas, né? Meu paciente tem consciência do vício, sente culpa, mas também raiva de si mesmo. Parece que tem uma parte minha que quer me destruir. Isso é muito comum, né? O sujeito ter meio que 2 consciências, assim, 2 vontades. Uma parte que quer se destruir e outra parte que quer a sua recuperação. Isso é muito comum em pacientes que têm vícios. Tá? Tem uma parte dele que quer beber e tá nem aí. Tem uma parte que quer ser um pouco mais responsável e quer parar. E essas 2 partes entram em conflito frequentemente. Isso aqui gera muito sofrimento. Um dilema interior, um conflito interior. Tem consciência do vício, sente culpa, mas também raiva. Parece que uma parte de mim quer me destruir. Tem dificuldade de se abrir emocionalmente. Evita falar da infância, muda de assunto quando questionado sobre sua relação com o pai. Admite que sente vergonha de si e evita se olhar no espelho. Curioso, né? Apesar de tudo, demonstra vontade de mudar. Isso aqui é real, tá, pessoal? Diz que está cansado e que deseja ser um pai melhor. Não sei se consigo, mas eu quero tentar. Ele me falou isso na terapia. Eu quero tentar. Primeira vez que ele busca ajuda para tratar um vício. Isso aqui é muito comum, tá? Quem tem um vício, em geral, é muito seguro do próprio vício. Eu paro quando eu quero. Isso aqui não é papo, isso aqui é real. Há uma convicção muito frequente, muito certa, de que eu paro de beber quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro. Mas nunca quis de verdade. Porque não basta querer, pessoal. Vamos lá. Quando nós estamos fazendo algo errado, tá? Basta a gente saber que é errado para parar de fazer? Não. Basta a gente querer parar? Não. Um diabético sabe que não pode comer doce. Não basta saber, mas ele come o doce. Por quê? Porque ele quis comer. Então, o que separa alguém que comete um ato, seja um ato ilícito, seja o que for, quem faz algo, quem deixa de fazer algo? É uma coisa chamada de decisão. A decisão é tema de terapia. Algumas pessoas relatam uma dificuldade de tomar decisões, né? Não consigo decidir.
não consigo tomar decisões, não consigo sair do lugar. O paciente às vezes traz para nós um dilema de uma decisão que precisa ser tomada, ou é isso ou é aquilo, encruzilhadas da vida. O que eu faço diante dessa encruzilhada? O que eu faço diante disso daqui? Decisão é tema de terapia, conteúdo para terapia. E muitas vezes, o ponto de partida para a mudança é geralmente uma tomada de decisão. É decidir. Quantos e quantos pacientes, tem, por exemplo, meu pai. Meu pai foi fumante dos 12 até, sei lá, 48, uma coisa assim, tipo, começou a fumar com 12, 36 anos fumando. E ele me falou, ele me conta essa história. E muitos relatam isso daqui, que ele parou de fumar quando ele decidiu, eu não vou mais fumar. Ele pegou a carteira e jogou fora. Tem essa história, né? Pegou a carteira e jogou fora. Nunca mais fumou. Não fuma há 20 anos. Quase 20 anos. Nunca mais botou um cigarro na boca depois daquele dia. Ele tomou a decisão. Tomás, mas há uma questão de dependência química. Pois é. Esse aqui é o nosso inimigo. Esse aqui é o nosso embate. A gente luta contra isso. A gente trata isso daqui. Tanto é que existe, inclusive, tratamentos muito avançados, tá? Para dependência química já, né? De medicação mesmo. Existe medicação para tratamento de dependência química em álcool, de dependência química de cigarro, existe, de tabaco, existe, nicotina, né? São vários os tratamentos. Então, a gente lida exatamente com isso na clínica, né? Da dificuldade de enfrentar a dependência química, que é uma questão aqui que, se a gente não tem repertório, amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até dá para improvisar atendendo casos de ansiedade e depressão. Mas vício, queridos, esquece. Se você quer atender vício, precisa de repertório muito amplo. Sobre toda uma dinâmica fisiológica, orgânica do vício, um entendimento profundo sobre como que funciona a dinâmica do vício. Sistema de recompensa, de prazer, circuitaria dopaminérgica, tudo isso daqui precisa ter repertório. Então eu recomendo que vocês, e o meu papel não é entregar esse repertório aqui teórico, tá? Vocês leiam sobre tratamento de dependência química, tá? Isso aqui é urgente, né? Principalmente pelo fato de estar chegando muitos pacientes com dependências em geral. Dependência em aposta, dependência em bets, dependência variada, né? Mas o álcool e o cigarro sempre vai ser um problema tremendo aqui para nós, né? O vício, todo ele, amigos, todo ele, é uma forma de fugir da realidade. Se a gente vai olhar para a circunstância de vida do paciente viciado, a gente percebe que há, sim, uma circunstância de vida desconfortável, com diversos desconfortos. Uma circunstância em geral, uma história de vida em geral muito dolorida. Tá? E o vício em álcool, ele, em geral, vem carregado disso. Ok? De uma história de dor, história de abandono, história de frustração, história de solidão. Há essa brincadeira, né? Que o álcool, ele afoga os problemas, né? Então, a gente bebe para esquecer dos problemas. Então, uma vida mergulhada em problemas, uma vida lotada em questões de abandono, questões de frustração. De modo que o prazer do beber uma geladinha, de beber uma cerveja, de fumar um cigarro, e de modo mais exato aqui, o álcool, faz com que a pessoa, por alguns minutos, esqueça os problemas. Só que esquecer problema não resolve o problema, não é mesmo? Não basta a gente parar de pensar em problema, que o problema para de existir. E é muito comum que pacientes com vício, e o meu paciente, a história dele é lotada disso, tenham problemas, tenham questões de relacionamento, né? Então, dificuldade de relacionamento com o filho, dificuldade de relacionamento com as mulheres, dificuldade de relacionamento com os outros, uma solidão frequente. Uma pessoa que se sente triste o tempo todo. Esse é o meu paciente. E aí, a bebida, o vício, o álcool é uma forma de fugir dessa realidade, que é dura, que é hostil. E o tratamento é justamente a gente ver qual que é o tamanho dessa realidade. A gente sabe se somos capazes de enfrentar algo quando a gente olha para o que esse algo pode fazer comigo e o que eu posso fazer com esse algo, como é que eu posso me defender. Eu tenho diante de mim um urso faminto. Caramba,
Se eu correr, o urso me pega. Se eu ficar, o bicho me come. Eu sou tão corajoso que eu vou dar um tapa na cara do urso e vou derrubar o urso. Eu gosto de dar esse exemplo sempre para meus pacientes. Do urso, né? Ou do leão. Qual que é o nosso papel diante de uma ameaça? Diante de algo desconfortável? Usar a inteligência, né? Caramba, o que eu faço diante disso? O que um urso pode fazer comigo? Ele pode me destruir, me dilacerar. Ele pode me dar um tapa, me matar. Então eu não vou ameaçar esse urso. Eu não vou assustar o urso. Ao mesmo tempo eu não vou sair correndo, o urso vai me pegar. Eu preciso usar a inteligência. Caramba, ursos em geral, quando não se sentem ameaçados, eles não reagem, né? Então eu vou ficar olhando para ele parado. Esse urso vai ver que eu não sou tão interessante assim. E aí o urso vai virar de costas, eu vou virar de costas e vou caminhar e vou sair fora bem devagarinho. Ou seja, eu percebi as capacidades daquele objeto ameaçador. Eu vi o tamanho daquele urso, eu vi a força dele, eu vi o quanto ele podia me destruir em um segundo. E ao mesmo tempo eu vi as minhas próprias capacidades. Eu sou muito mais inteligente que um urso, como assim? Eu sei o que eu tenho que fazer. E o que a gente faz? A gente usa a nossa inteligência diante de uma ameaça. Fugir da ameaça, luta ou fuga, não são o único repertório que o ser humano tem. Luta ou fuga é coisa que bicho faz. Se a gente cede ao repertório único de lutar ou fugir diante de uma ameaça maior e mais forte do que nós, a gente vai perder. Além da fuga e além do confronto, existe uma coisa chamada de enfrentamento. Que a gente olha no olho da ameaça. A gente olha no olho do objeto ameaçador e fazemos um exame, um juízo das minhas capacidades, das minhas fraquezas e as capacidades e fraquezas do objeto ameaçador. Diante das circunstâncias da vida, é fundamental, tá, que o paciente desenvolva uma capacidade, com o nosso tratamento, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, de olhar para o tamanho do problema da vida dele. Eu preciso olhar no olho dessa dor. Eu preciso olhar no olho desse desconforto. Qual que é o tamanho dele? Qual que é o tamanho dessa dor? Vive sozinho desde a separação há 3 anos. A esposa o deixou por causa do alcoolismo e desde então ele diz que tudo piorou. Ou seja, já existiu o problema do álcool. Ele é anterior à separação, mas a separação foi um problema. Quando que começou? Olha a minha pergunta. Quando que começou? Queixa principal, peguei o problema da queixa e comecei a descobrir demandas. Quando que começou? Começou a beber na adolescência. Como algo social, mas que isso foi se tornando um hábito quase diário. Ou seja, todo mundo bebia, eu vou beber. Beber todo dia. E hoje ele bebe todas as noites, sozinho, e nos finais de semana chega a passar o dia inteiro alternando entre beber, dormir e ver televisão. Ou seja, é algo que faz parte da vida dele há muitos anos. O álcool é um amigo. Notem isso. O objeto da dependência, em geral, é um parceiro do paciente. Porque vejam só, traz muito benefício, né? O paciente tomar uma cervejinha é muito melhor do que ele fazer qualquer outra coisa. Porque a cerveja não incomoda. A cerveja é uma companhia. Poxa, eu tenho minha cervejinha aqui. Há uma relação de troca mútua, né, com o objeto viciante. Uma relação de, a gente pode dizer, de amizade, né, entre o dependente e o objeto que cria dependência, que causa dependência. Muitos pacientes têm essa relação afetiva com o álcool, afetiva com o cigarro. É o meu cigarrinho, vou fumar meu cigarrinho. Já viram essa? Deixa eu fumar meu cigarro. Fica meio que com a mão no bolso pegando cigarro, sabe? Tem o cigarro como um objeto de consolo. Eu preciso ter o meu cigarro na minha mesa de trabalho, a minha companhia. Exatamente, o cigarro não reclama. O álcool não reclama. A mulher, o homem que o paciente está assistindo fazer sexo na pornografia não reclama. Então tem esse gosto afetivo à dependência. Poxa, é uma companhia, é alguém que me cuida, que me ama, que me trata. Isso aqui é uma desordem completa. Ou seja, há uma falta que precisa ser compensada. Digo, que precisa ser suprida, mas não compensada. A partir do momento que o sujeito busca compensar essa falta, o buraco fica cada vez mais aprofundado. Eu tenho uma tristeza aparente por ter me separado,
por a minha vida estar ruim mesmo, por eu não ter conseguido desenvolver relacionamentos sadios e duradouros. Em vez de resolver isso, o que eu faço? Tomo minha cervejinha, fumo meu cigarrinho. Então notem, sujeito dependente, exatamente aqui do álcool, esse nosso paciente aqui, o Leandro, ele tem uma crença, né, de que os problemas deles vão se resolver a cada cervejinha que ele bebe. As coisas vão passar. Ele já falou pra mim, não, Tomás, eu sei que isso tudo aqui vai passar, é tranquilo. Não, cervejinha, coisa boa, beber minha cervejinha. Quando eu bebo cerveja, os problemas, eu esqueço dos problemas. É a dinâmica própria do prazer imediato, em contraponto a uma evitação de tudo aquilo que é difícil, de tudo aquilo que é árduo. Veja, o espírito do nosso paciente aqui, do Leandro, é preguiçoso, é mole, né? Poxa, o desejo dele ao longo de todo o dia de trabalho é chegar em casa, ver TV e tomar uma cervejinha. Você convida o Leandro para fazer qualquer coisa que dá um pouco de trabalho, caramba, é uma derrota, assim, né? Nossa, não consigo, não dá, pô, preguiça, desânimo, cansaço. Então, queridos, sempre que vocês atenderem um paciente viciado, é urgente que toda e qualquer vitória durante o tratamento seja absurdamente reforçada. Sempre que vocês estiverem atendendo um paciente que está lutando contra um vício, comemorem, reforcem, elogiem qualquer pequena vitória. Qualquer pequena vitória. Porque é uma crença de desvalor tremenda. Um dia sem beber precisa ser comemorado. É isso aí, pô. Cara, eu sei que você vai conseguir, muito bem, parabéns, cara, eu sabia que você ia conseguir. É isso aí. No outro dia ele vai beber. Não tem problema. A gente tenta mais um pouco. Então essa tristeza por ter tentado outras vezes, poxa, o nosso paciente aqui, o que ele fez? Ele tentou parar outras vezes. Ele ficou uma semana sem álcool. Para quem é viciado, uma semana é muito. É muito. Mas ele voltou a beber quando aconteceu o quê? Uma frustração. Quando ele se deparou com a própria incapacidade. Por isso que o tratamento não é só da dependência química. Não é só do álcool, do alcoolismo. É um tratamento em busca de uma conquista de habilidades, uma conquista de repertório para enfrentar as contrariedades da vida. É um trabalho de inteligência emocional mesmo. Veja, ele voltou a beber depois de um desentendimento com o cliente. Uma pessoa, vamos lá, madura, com sanidade. Se eu me desentendo com o cliente, beleza. O cliente está aí para a gente se desentender, não é assim? Faz parte da vida, pô. Uma pessoa com uma ordem nos afetos, com a vontade educada, ela não vê aquilo como uma derrota. Beleza, meu cliente aqui no meu bar, né, no meu armazém, no meu negócio, não gostou de mim. O que eu posso fazer? Beleza. Ou seja, tem uma consciência que algumas circunstâncias da vida desconfortáveis, e muitas delas, fazem parte da vida mesmo. O que o Leandro entendia? Tá? Que todas as derrotas, todas as contrariedades que ele enfrentava eram porque ele era uma pessoa ruim, que ele não conseguia as coisas, que ele não prestava, que ninguém gostava dele, que ele era fraco, que ele era um bosta. Vejam só o sentimento. Ele tem consciência do vício, sente culpa, mas também raiva de si mesmo. Esse ódio a si mesmo é uma mola propulsora para o ato de dependência. Porque todo ato de dependência, toda cerveja bebida, todo cigarro fumado, toda pornografia assistida, é um ato de rebeldia, de revolta contra si mesmo. Porque o sujeito sabe que aquilo é ruim, mas faz mesmo assim. Ou seja, ele está se autodestruindo conscientemente. Ou seja, há uma revolta contra si mesmo. Eu me odeio. Não tem problema, deixa aqui, eu tô nem aí pra mim mesmo. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Parece que tem uma parte minha que quer me destruir, e tem mesmo. Não é uma parte, é ele mesmo que está destruindo a ele mesmo. Ele se odeia. E não é bom que o paciente se odeie. Só que para todo lugar que ele olha, tem coisa ruim. Quem é que aguenta isso, pessoal? É óbvio que isso aqui é o caminho para a dependência.
Por isso que a vida do nosso paciente, seja ele dependente ou não, precisa ser lotada de coisa que ele gosta em si mesmo. A gente precisa gostar de ser, eu preciso gostar de ser eu mesmo. Para todo lugar que eu olho tem coisa que não presta, tem coisa ruim, tem falta de habilidade, tem vício, tem miséria, tem trauma, tem, só negligência que eu tenho comigo mesmo, não me cuido, não faço exercício, não me alimento bem, pô, que droga, tô feio, tô burro, tô mal arrumado, meu relacionamento tá ruim, caramba, todo lugar que eu olho é desastre. Qual que é o tratamento da dependência, queridos? Começar a arrumar a própria vida, melhorar a própria vida. Isso não quer dizer arrumar tudo ao mesmo tempo. O que eu comecei a fazer com ele? O nosso amigo era dono de um comércio, né? E ele sempre fazia terapia quando ele chegava do trabalho, o paciente, o Leandro. Eu sempre via a roupa dele, ele sempre estava com um uniforme, que era uma camiseta polo, parecida com a minha, assim, meio azul escuro, toda suja, toda bagunçada, ele estava sempre com a mesma, assim. Então um cara que não se arrumava, dá pra ver desleixado. Eu comecei a convocá-lo, né? Poxa, ir mais arrumado pro trabalho. E perfumado, pô, o dono do negócio é perfumado, pra ver se ele tinha perfume. Ele disse que o filho dele deu um perfume pra ele, que era um Polo Blue. Eu falei, pô, perfumão bom, cara. Pô, botava perfumão, ia perfumado pro trabalho, se olhava no espelho, penteava o cabelinho, foi um senhor magrinho, assim, então, senhor, um cara magro, né? Botava 42 anos, né? Botava o perfume, se arrumava bem, ia com roupa diferente pro trabalho. Poxa, ele se olhava no espelho e gostava um pouco do que via. Eu convocava ele a se olhar no espelho, assim, cara, se olha no espelho, pô, com essa barriguinha aqui, cara, vamos começar a diminuir essa barriga. Antes do trabalho, começar a fazer um exercício, uma caminhada. 10, 15 minutos. Não, eu posso ir caminhando pro trabalho. É isso aí, pô, conseguiu. E hoje consegui, Tomás. Aí pedi pra ele me mandar foto, ele indo pro trabalho caminhando, bem arrumado. A vida dele começou a melhorar exatamente assim. Porque o Leandro, ele não era a dependência química em álcool. Ele era uma pessoa. E quem cerca o dependente químico, em geral, enxerga só o dependente químico. O filho dele via o pai dele como o bêbado. A mulher dele via ele como o bêbado. Os clientes dele viam ele como o Leandro bêbado, dono do comércio. Mas eu não. Eu vi o meu paciente como alguém, como uma pessoa. Apenas eu. Todo mundo na volta dele via ele como um bêbado. Eu não. Inclusive, pouco a gente falava sobre álcool. Se você está atendendo um paciente dependente, vamos lá, muito comum, pornografia, masturbação. E toda a sessão você fica falando de pornografia e masturbação, caramba, o cara passa o dia inteiro pensando nisso. O dia inteiro caindo nesse comportamento. E a terapia serve para ficar falando e massacrando disso. A gente meio que tem que deixar de lado. A partir do momento que a vida do Leandro começou a melhorar, ele começou a chegar mais cedo no trabalho, a ir mais arrumado para o trabalho, a fazer exercício, a convidar o filho uma vez por semana para almoçar, porque ele estava nem aí pro filho, porque o filho dele tinha falado aquele absurdo para ele, mas na verdade o filho dele estava falando uma realidade, o filho dele tinha vergonha. Agora o filho começa a ter orgulho dele. O filho começou a notar que ele estava melhorando, ele falou pro filho que tinha terapia com o psicólogo dele. Vejam, muitas vezes, o tratamento de dependências, isso aqui é uma forma equivocada de ver. É ficar encontrando causas da dependência. É por que ele é viciado. Ah, é viciado porque é viciado. O que vai adiantar a gente saber causa, queridos? Qual que é o motivo? A gente fica voltando no passado, vamos falar do passado. A vida do cara já foi toda ruim, tudo um desastre. Daqui pra frente, o que a gente vai fazer? Olha que interessante que o Thiago disse. Ó. Ele estava relendo anotações com um paciente que trata o vídeo de pornografia e masturbação e percebeu que discutiu abertamente sobre isso em 6 de 24 sessões. Não precisa ficar falando do vício a todo momento. O tratamento de dependência, pessoal, lembrem disso, todas as dependências, vício em bet, vício em aposta, vício em álcool, vício em pornografia, vício em cigarro, vício em prostituição, vício em comida, tudo, é um tratamento de recuperação da dignidade. Existe uma dignidade intrínseca. A gente precisa recuperar essa dignidade. De dentro para fora. Tá? Junto a isso, há a necessidade, óbvio, de um apoio complementar, né? Poxa, o tratamento da família. Eu atendi esse filho também. Né? Eu atendi o filho, conversei com o filho. O filho era o parceiro dele, parceirinho dele, 15 anos, filhinho dele e tal, um menino bom. Eu atendi o filho. A espiritualidade também é um tema fundamental, tá? O sujeito estava muito tempo sem ir para a igreja, era protestante, tal, batista, não ia na igreja há muito tempo. Cara, vamos voltar para a igreja, cara. Gostava de tocar bateria na igreja, o Leandro, tocar bateria na igreja. Volta para a igreja. Então, família, espiritualidade, dois temas que são o sustento, dois eixos que sustentam o paciente dependente, tá?
principalmente dependente de álcool e drogas em geral. Sem esse tipo de coisa aqui, sem esse tipo de olhar para o tratamento, a gente vai estar enxugando gelo, tá? Porque vai passar a semana, o paciente vai ter bebido igual, vai ter fumado igual, vai ter feito tudo igual, e você vai estar tentando, falando sobre o vício, estimulando o paciente a cada vez mais ficar mergulhado naquela miséria. Não é o nosso papel. Nosso papel é levar esse tipo de paciente para uma nova vida, uma restauração da dignidade, amigos. Ficar lambendo ferida na terapia é iatrogênico, piora o paciente. Piora o paciente. Ah, me conta aí, como é que você começou a beber? Beleza, dados, bibliografia, é importante sim, mas daqui para frente, o que a gente vai fazer? Certo?